Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia, a primeira edição em 2023, o primeiro ano do resto das nossas vidas, o primeiro ano de um novo futuro. Quero começar o primeiro programa deste ano cumprimentando a cada um e a cada uma de vocês que tanto lutaram nos últimos anos, há mais de 6 anos que essa luta perdura. E agora, finalmente, chegou a hora de o futuro chegar para todos nós, um futuro melhor, um futuro de menos medo, de menos injustiça, de menos iniquidade, de menos violência, de menos ódio. Mas a tarefa é hercúlea, a tarefa que se nos apresenta é uma tarefa digna de um Hércules como Luiz Inácio Lula da Silva, o único que poderia ter livrado o Brasil da praga bolsonarista, ainda que essa praga perdure. O primeiro passo de tudo isso é não permitir a impunidade de Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro é um criminoso perigoso que fugiu, que se evadiu das suas responsabilidades, conforme diz a imprensa mundial. Note-se que a imprensa mundial tem sido muito mais dura com Bolsonaro do que a própria imprensa brasileira. A grande maioria dos veículos estrangeiros dizem que Bolsonaro fugiu, como você vai ver daqui a pouco. Mas vamos começar pelo começo. Onde é que isso vai terminar? E como é que vamos começar a responsabilizar Jair Bolsonaro pelo que ele fez? É muito simples, minha amiga, meu amigo. É preciso responsabilizar Bolsonaro criminalmente. É preciso responsabilizar todos aqueles que mataram centenas de milhares de brasileiros com a sua irresponsabilidade, com a sua maldade, com a sua arrogância. O bolsonarismo, antes de tudo, foi um regime de morte, um regime de execuções, e algumas delas, inclusive, feitas com o propósito declarado e armado para matar. E tudo isso vai ter que ser cobrado de Jair Bolsonaro, e no seu discurso de posse, Lula sinalizou, tanto no Congresso Nacional, no discurso que ele fez na sua cerimônia de posse, ali no Congresso Nacional, em que ele se torna realmente presidente da República, de fato e de direito legalmente. E ali ele já sinalizou a base da responsabilização criminal de Bolsonaro. Mas foi no parlatório do Palácio do Planalto que Lula sinalizou que vai caçar e prender Bolsonaro. Claro que ele está fora do Brasil, é muito provável que ele vá deixar os Estados Unidos rumo a algum país que não tem tratado de extradição com o Brasil. Na verdade, há muitas dúvidas se o Bolsonaro vai voltar. Ele fugiu, como diz a imprensa internacional, e você vai ver agora, mas ele fugiu para esperar o ambiente se assentar e ver a quantas anda o seu processo. Ele não tem data para a volta, e essa volta ao Brasil vai depender, talvez, de uma tentativa de acordão que já está em curso. E Lula sinalizou que não vai ter anistia, que não vai ter acordo e que ele vai ter que pagar pelos seus crimes. Então, eu quero começar com
como tem muita coisa para a gente ver aqui, eu quero começar com as reportagens, com as matérias que corroboram tudo isso que eu estou dizendo. Então vamos lá. Vamos primeiramente a uma reportagem da Folha de São Paulo, que tem uma importância muito grande, porque essa reportagem ela diz respeito ao novo sistema de justiça brasileiro, ao sistema, não novo, mas o sistema de justiça reforçado que vem por aí, mas reforçado por dirigentes das polícias, por exemplo, entre outros, dirigentes da polícia, que vão parar de cometer ilegalidades e vão, inclusive, muito provavelmente, investigar irregularidades passadas. O Lula nomeou ontem novos chefes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal. A cúpula da PF do governo Bolsonaro foi todinha exonerada e André Rodrigues nomeado diretor-geral da corporação. É na Polícia Federal e na Polícia Rodoviária Federal que estão, inclusive, alguns dos crimes mais graves de Bolsonaro. Ao mesmo tempo, os mistérios da gestão Bolsonaro, que Lula pode agora elucidar, vêm por aí. O presidente assinou medida dando prazo para que a CGU reavalie diferentes decretos de sigilo impostos pelo ex-presidente no governo passado e, além de tudo, ainda fez o revogaço das armas e dos sigilos de Bolsonaro que vão ser apreciados pela Controladoria Geral da União para saber quais deles vão poder ser anulados de uma só vez. Mas a medida para que isso comece a ser feito já foi tomada, como Lula prometeu no debate com Bolsonaro na TV Globo, na véspera do segundo turno. E Lula e a cobertura externa não deixam Bolsonaro escapar. Como cidadão comum, ele perde a imunidade que tinha, explica o New York Times, o maior jornal do mundo, que diz que depois que o ex-presidente fugiu para a Flórida, disse claramente que o presidente do Brasil, ainda em exercício naquele momento, fugiu do país. Lula falou ele mesmo do antecessor sem citar nome, e as manchetes em tempo real no exterior o seguiram. O Clarim e outros argentinos dizem que Lula assume e ataca Bolsonaro, que deve responder perante a lei. O inglês The Guardian diz que Lula promete tirar o país da era de devastação de Bolsonaro, remetendo à denúncia que Lula fez. A revista alemã Der Spiegel destacou o retorno do conciliador Lula, acrescentando que, enquanto isso, Bolsonaro partiu para a Flórida. A agência argentina Telam foi além. Com Bolsonaro em fuga, Lula assume terceiro mandato. O New York Times também evitou o eufemismo na home. A manchete do maior jornal do mundo é: Lula se torna presidente do Brasil e Bolsonaro foge para a Flórida. Horas depois, mudou o enunciado para Lula se torna presidente do Brasil com Bolsonaro na Flórida, mas manteve o texto crítico. A decisão de Bolsonaro mostra a preocupação com seu futuro no Brasil, explica o jornal. Ele está vinculado a 5 inquéritos, inclusive um sobre divulgação de documentos relacionados a uma investigação confidencial. Então a imprensa internacional está caindo de pau no bolsonarismo. E a anistia a Bolsonaro, segundo dizem especialistas, tem poucas chances reais. Na verdade, são muitos processos. Esses 5 processos são apenas alguns, porque outros estão cozinhando. Além disso, há os 16 processos no TSE que fatalmente e dificilmente deixarão de fazer com que Bolsonaro fique inelegível por 8 anos. E Bolsonaro, sem foro, vai ter os seus processos na justiça comum. Enquanto ele era presidente, o foro privilegiado garantia que ele só fosse alvo de investigações criminais, com autorização do Supremo Tribunal Federal. Agora, Bolsonaro volta a responder à justiça comum e qualquer promotor do Ministério Público
pode apresentar denúncias de crimes contra ele, como, por exemplo, a participação dele no caos em Brasília. E a multidão, durante o discurso do Lula no parlatório do Palácio do Planalto, respondeu à denunciação que o presidente da República fez e já tinha feito no Congresso, ao assinar o seu termo de posse no Congresso. O Lula também já tinha feito essa responsabilização criminal de Bolsonaro e repetiu com tanta veemência que as pessoas que ali estavam começaram a entoar um coro: sem anistia, sem anistia. Vamos ver esse momento histórico do Brasil. Infelizmente, muito do que construímos em 13 anos foi destruído em menos da metade desse tempo. Primeiro, pelo golpe contra a presidenta Dilma em 2016. E na sequência, pelos 4 anos de um governo de destruição nacional, cujo legado a história jamais perdoará. 700 mil brasileiros e brasileiras mortos pelo Covid-19, 125 milhões sofrendo algum grau de insegurança alimentar, de moderada a muito grave, e 33 milhões passando fome. Esses são apenas alguns números, que na verdade não são apenas números, estatísticas e indicadores, são pessoas, homens, mulheres e crianças, vítimas de um desgoverno, afinal derrotado pelo povo no histórico 30 de outubro de 2022. Os grupos técnicos do Gabinete de Transição, coordenada pelo meu vice Alckmin, que por 2 meses mergulharam nas entranhas do governo anterior, trouxeram a público a real dimensão da tragédia. O que o povo brasileiro sofreu nesses últimos anos foi a lenta e progressiva construção de um verdadeiro genocídio. Quero citar a título de exemplo um pequeno trecho das 100 páginas desse verdadeiro relatório do caos produzido pelo Gabinete da Transição. Diz o relatório: o Brasil bateu recorde de feminicídio. As políticas de igualdade raciais sofreram um severo retrocesso. Produziu-se um desmonte das políticas da juventude e os direitos indígenas nunca foram tão ultrajados na história recente do país. Os livros didáticos que deverão ser usados no ano letivo de 2023 ainda não começaram a ser editados. Falta o remédio na farmácia popular. Não há estoque de vacinas para o enfrentamento das novas variantes da Covid-19. Faltam recursos para a compra de merenda escolar. As universidades corriam o risco de não concluir o ano letivo. Não existe recurso para a defesa civil e a prevenção de acidentes e desastres. E quem está pagando a conta deste apagão é outra vez o povo brasileiro. Meus amigos e minhas amigas, nesses últimos anos, vivemos sem dúvida um dos piores períodos da nossa história. Uma era de sombras, de incertezas e de muito sofrimento. Mas esse pesadelo chegou ao fim pelo voto soberano, na eleição mais importante desde a redemocratização do país. Uma eleição que demonstrou o compromisso do povo brasileiro com a democracia e suas instituições. Essa extraordinária vitória da democracia
nos obriga a olhar para frente e a esquecer nossas diferenças, que são muito menores que aquilo que nos une para sempre. O amor pelo Brasil e a fé inquebrantável em nosso povo. Agora é hora de reacendermos a chama da esperança, da solidariedade e do amor ao próximo. Agora é hora de voltar a cuidar do Brasil e do povo brasileiro, gerar empregos, reajustar o salário mínimo acima da inflação, baratear o preço dos alimentos, criar ainda mais vagas nas universidades, investir fortemente na saúde, na educação, na ciência e na cultura. Pois é. Como você vê, minha amiga, meu amigo, o Lula fez um diagnóstico ainda superficial de tudo que pesa contra Bolsonaro, e a reação do público no Palácio da Alvorada, no Palácio do Planalto, perdão, enquanto o Lula discursava no parlatório, pedindo que não haja anistia a Bolsonaro, é um pedido ao presidente da República, é um pedido da população para que Bolsonaro seja responsabilizado, e tenham certeza, devido à repetição do que ele já havia falado, inclusive com mais detalhes na Câmara dos Deputados, o Lula já mostrou a disposição de não varrer para debaixo do tapete tudo o que o Bolsonaro fez em termos de crimes cometidos. E, além de tudo isso, há o fato de que agora Bolsonaro está ao alcance da lei. Há fatos recentes, inclusive, que já estão chegando ao STF. O pessoal acaba de pedir a prisão de Bolsonaro ao STF, e o tribunal, ele pode muito bem decidir isso, porque o Bolsonaro, com a sua viagem aos Estados Unidos, ele obstruiu a justiça de forma declarada. Por quê? O Bolsonaro deixou esse indício ao dizer que viajaria dia 1º para os Estados Unidos, mas ele viajou no dia 30. Por quê? Porque no dia 1º já não seria mais presidente e estaria ao alcance da lei. E possivelmente, segundo ele de forma clara demonstrou, o Bolsonaro achou que poderia ser impedido de viajar. Então está claro que, enquanto presidente da República, utilizando um patrimônio público como é o avião da presidência da República, o Bolsonaro simplesmente mentiu no exercício do cargo e deu a indicação de que estava fugindo para ficar fora do alcance da lei. Isso no direito penal se chama obstrução da justiça. Minha amiga, meu amigo, Bolsonaro tentou impedir o curso da justiça com essa viagem, e é por isso que o PSOL e outros vão pedir ao STF a prisão dele. E a possibilidade de o STF aceitar esse pedido de prisão não é pequena. De qualquer forma, os processos estão todos andando, e no programa Primeiras Notícias de hoje, nós já mostramos que o Bolsonaro, ele tende a ficar inelegível neste ano, muito em breve, porque há processos, inclusive, como o TSE não tem essa questão do foro privilegiado, tudo começa e termina lá em termos de eleições. O TSE já tem vários processos, são 16 processos contra o Bolsonaro, que estão em estágio, alguns em estágio avançado, já de oitiva dos envolvidos. Então, em questão de poucos meses, nós vamos ter, inclusive, alguma sentença sobre o Bolsonaro. E como são muitas, a inelegibilidade dele dificilmente vai deixar de acontecer. Mas é preciso mais. É preciso que Bolsonaro seja condenado a pagar pelos seus crimes. Mesmo que ele fuja, o fato de ele ter fugido do país por ter sido condenado por seus crimes já vai servir de alerta para outros que tentem fazer exatamente ou parecido com o que ele fez. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.